Olá a todos e todas que seguem o NuPodJus, canal do YouTube do NuPod, Núcleo para a Pesquisa dos Observadores do Direito. Sou Luciano Nascimento e damos continuidade à série Tobias Barreto, ou em homenagem a Tobias Barreto, aquele que interpretamos como o inventor do culturalismo jurídico no Brasil. E não só apenas nós, mas uma reunião de autores no Brasil assim interpreta também, digamos. Bom, no século XIX, 1880, 82, 84, 85, Tobias Barreto escreve um texto denominado de Variações Antissociológicas. Variações Antissociológicas. E nesse texto, Tobias faz uma crítica contundente ao pensamento científico brasileiro. Faz provocações e provocações. É um momento, mais do que nunca, em que ele afirma o seu germanismo, ou seja, o seu pensamento alemão, porque dizia Tobias Barreto, os alemães ensinam a pensar, os franceses a escrever. E Tobias Barreto faz uma crítica direta à sociologia, né, com a sua pretensão de ser ciência. E a crítica que Tobias Barreto vai fazer no século XIX representa, portanto, uma série, digamos assim, de congruências com que Niklas Luhmann vai escrever a partir do século XX, eu diria a partir de 1959, 1960. Portanto, 70 e poucos anos depois. A crítica à sociologia que Tobias faz no século XIX é da sua falta de estrutura científica para explicar a sociedade moderna ou explicar as complexidades da sociedade moderna, tudo que envolvia a sociedade moderna, que é algo que Niklas Luhmann vai fazer no século XX, utilizando a comunicação como a estrutura da sociedade. Mais ainda, dizendo ou afirmando nos seus estudos e investigações que se a sociologia deveria ser ciência, se ela pretendia ser ciência, ela teria que explicar a sociedade moderna. E uma das formas de explicação da sociedade moderna é a comunicação como estrutura da teoria da sociedade. Ou seja, uma sociologia como ciência só pode ser, diz Niklas Luhmann, uma teoria da sociedade moderna. Portanto, uma teoria que não pode desconsiderar as suas complexidades. E lá no século XIX, Tobias Barreto vai fazer a crítica contundente. Diz Tobias no século XIX: a sociologia é apenas o nome de uma aspiração tão elevada com pouco realizável. O estudo dos fenômenos sociais, considerados em sua totalidade e reduzidos à unidade lógica de um sistema científico, daria em resultado uma estupenda pandosofia. Daria em resultado uma estupenda pantosofia. Ou seja, Tobias está afirmando que reduzir as complexidades da sociedade moderna à unidade seria um equívoco tremendo da concepção científica da sociologia, que é algo que Niklas Luhmann vai fazer no século XX. Ou seja, para Luhmann, não é a alternativa científica da sociologia ocultar as complexidades, mas sim organizá-las, reconhecê-las, identificá-las e organizá-las dentro de uma teoria da sociedade. Lá no século XIX vai além Tobias Barreto e diz: uma ciência que é realmente tal não tem necessidade de fazer de sua própria existência a primeira questão que lhe cumpre resolver. E aqui a congruência entre Tobias Barreto e Niklas Luhmann. Ou seja, a sociologia por si só não pode ser sociologia. E como vai dizer Luhmann no século XX, a sociologia tem que ser uma ciência sobre a sociedade moderna. E no século XIX vai dizer Tobias Barreto: a sociologia tem que reconhecer tudo o que está em torno dessa sociedade para, portanto, não minimizar ou ocultar o que Niklas Luhmann vai chamar de complexidades. E Tobias Barreto vai reconhecer que são unidades da sociedade moderna. Ou seja, tem que organizar as unidades ou organizar as complexidades, e a sociologia como ciência de uma teoria da sociedade moderna.